Eu sei que esse assunto já tá meio batido, porque tem um monte de velho rabugento que nem eu por aí na internet falando mal da música de hoje em dia, mas falar mal é fácil, né? Então nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer duas coisas: explicar o porquê que tá mal e tentar mostrar também o que tá bom. Primeiro, pra quem não me conhece, que é a maioria de vocês, eu sou o Gustavo Arturi, né? Tá escrito aqui eu sou produtor musical. Como todo produtor musical, ou pelo menos como quase todo produtor musical, eu comecei como músico, né? Bandinhas da adolescência, aquele papo todo. Eu comecei a tocar em várias bandas quando eu era jovem e numa época que ainda não tinha YouTube, que não tinha streaming, não tinha nada disso, tá? Então o que essas bandas faziam para ser conhecidas na época? Bom, faziam muitos shows e para poder fazer esses muitos shows você tinha que ter um CD, né? Você tinha que vender disco. Já ouviu falar nisso, jovem? Pois é, eu sou dessa época aí. Então, fazendo parte dessas bandas, eu comecei a entrar em estúdio com eles para gravar e eu percebi que eu gostava muito daquele ambiente, assim. Eu me interessei muito pelo lance da gravação, pelo lance da criação dos arranjos, que na época, assim, a gente não gravava com um produtor musical, a gente gravava com o dono do estúdio que meio que produzia, assim, mas meio que produzia, porque o lance dele era tirar som, né, saber gravar. Mas eu fui percebendo que tinha umas manhas, assim, tipo, pô, essa linha de baixo aqui não tá legal com esse bumbo, essa guitarra tá chocando com a outra, pô, o teclado já tá tocando nessa região, então vamos mudar a região das guitarras ou do teclado, né? Comecei a aprender um monte dessas manhas, assim, que faz a música ficar melhor no final, né? E comecei a me interessar muito mais por isso do que por tocar necessariamente, né? Foi daí que eu comecei a entender que se pá, eu era mais produtor do que músico, né? Isso tudo começou ali no final dos anos 90 pra mim. E aí, com base nessa minha trajetória, eu quero contar algumas coisas que eu fui percebendo ao longo desse caminho e que explicam, pelo menos em parte, né, o porquê que a música tá tão ruim hoje em dia. Lembrando que essas verdades que eu vou falar, elas são verdades de acordo com a minha vivência e com a minha experiência. Podem haver outros pontos de vista para isso daí que complementam ou até mesmo substituem o meu, tá? Mas vamos lá, a gente ia, gravava um disco e aí o que tinha que fazer? Tinha que ir numa rádio, né, para divulgar aquele disco para você poder convidar a galera para ir no teu show. E foi ali que eu comecei a ter contato com o famigerado jabá. Para quem não sabe, o jabá é um pagamento que você faz para a rádio para ela tocar a tua música, que era ilegal, né? Você não pode fazer isso, mas isso não impedia das pessoas fazerem. Então era muito claro pra gente quando a gente chegava numa rádio e a gente percebia que, tipo assim, enquanto a nossa música tocava 1 ou 2 vezes por dia, a música de certos artistas tocavam 10, 15 vezes, né, por dia. Por quê? Porque alguém tinha feito esse acerto, né? Por que se justificava isso daí? Essa forma de lidar com as coisas. Ah, a música X teve cento e não sei quantas execuções esse mês. Isso vai gerar uma conta pra rádio. A rádio vai ter que pagar isso daí e é esse dinheiro que vai ser distribuído como direitos autorais pro pessoal que fez a música. Então o jabá começa meio como um toma lá da cá. Ó, eu sei que se você tocar minha música tantas vezes, vai te custar, sei lá, $1.000. Então faz o seguinte, eu vou te dar $2.000 aqui pra você tocar essas músicas. Aí vai pagar, né, os royalties e vai sobrar ainda milão pra você ir lá comprar cerveja e ser feliz, sacou? Aí não demorou muito pra uma galera em volta perceber que, opa, eu acho que o caminho então é esse, né? Como que a gente faz aí pra tocar mais a nossa música na rádio? Porra, vamos chegar pro radialista e oferecer uma grana pra ele. Aí o papo sempre era, não, isso daí é ilegal, eu não aceito esse tipo de propina, né? Mas, se você quiser me dar um carro pra eu sortear na festa da rádio do final do ano, aí a gente pode fazer um bem bolado aí, entendeu? Então as bandas, os artistas entravam como parceiros da rádio. Você já deve ter ouvido falar, né, dessas festas de rádio que vai sortear uma moto, um carro, sei lá. Pois é, não é a rádio que tá te dando aquela moto, aquele carro. É algum artista, ou alguns artistas, ou alguém de gravadora, enfim, alguém que entrou com esse acordo aí em troca de ter a música executada várias vezes por dia durante um período X. Então ali já começou a ficar bem claro pra mim que pra você dar certo na parada, você tinha que ter grana, e daí que já entra uma máxima da música que eu falo faz tempo e um monte de gente fica puta comigo, mas é a verdade, que é o seguinte: música é coisa de rico. Pode até reparar dentro da história da música brasileira mesmo, sei lá, a bossa nova, era tudo filho de cônsul, filho de diplomata, filha de não sei o que, tudo gente com sobrenome forte ali, que podia se dar ao luxo de se dedicar à arte. As bandas de rock, playboy do Rio de Janeiro, né, tudo gente que podia bancar
bancar o luxo de ser artista. Ah, não, mas tem aquela banda. Sim, lógico que sempre tem exceções, sempre tem as histórias de gente simples, humilde, que venceu, mas essas histórias são exceções. Elitização da arte e da música. Eu comecei a ver, nossa, tem tantas bandas aqui, tanta gente, tantos artistas, gente que, faz um show de lançamento de um disco, a banda tem 9 membros, tem, sei lá, 100 pessoas na plateia. Como funciona isso? Eu comecei a me tocar que é gente rica do mundo inteiro, que tem grana pra fazer o que quiser e vem pra cá e fala, sou diretor, sou músico, sou editor, sou isso, sou aquilo. Nesse nosso tempo, né, com streaming, Spotify, essas coisas, vem elitizando ainda mais esse meio que eu trabalho. E não tem venda de disco, o cara que trabalha com música, ele tem que dar um jeito de se virar e de arrumar alguma outra coisa pra ganhar dinheiro. Que agora só vive de música quem não precisa viver de música. Entendeu? É uma coisa de rico. Então tá, eu percebi que, você tinha que ter uma grana pra fazer o rolê andar, né? Pra fazer a coisa funcionar. Não tem a grana? Ah, então você vai cair na mão de alguma pessoa muito safada. Você vai cair na mão de uma gravadora que vai entrar com esse potencial de grana e de influência, ou você vai cair na mão de um investidor que vai botar essa grana na frente pra fazer o negócio acontecer, ou você vai estar na mão de um empresário que tem a grana também, e que tem as conexões e que vão fazer o negócio acontecer. Mas não tinha saída. Você tinha que se aliar com gente suja para poder fazer o negócio acontecer. E quando eu digo gente suja é só por esse sentido, tá? Era gente que estava disposta a burlar o sistema ali para fazer as coisas acontecerem. E pode ter certeza que até o teu artista viral que você conheceu hoje em dia, que tem uma história super bonita, tem alguém em algum momento da carreira dessa pessoa que fez a diferença financeira ou que fez a diferença de influência para fazer aquela pessoa estourar de forma natural, né? Aí, paralelo a isso, deixa eu contar um lance que aconteceu nos Estados Unidos, eu não vou lembrar exatamente o ano, que foi uma lei que ditou o seguinte: se você fosse dono de várias rádios em vários estados, você podia tratar isso como uma empresa mesmo. E ao invés de ter, por exemplo, um diretor de programação em cada rádio, o que acontecia no Brasil até uns anos atrás também, então você tinha vários diretores de programação com autonomia. Mas aí essa lei aí fez com que você pudesse tratar essas rádios como um conglomerado de mídia e ter uma cabeça só que mandasse em todas aquelas regiões. Então agora você tinha um diretor para mandar em toda aquela cadeia de rádios. E se você conseguisse fechar um acordo legal com aquele diretor, pronto, você estava feito, porque tua música ia tocar em rádio do país inteiro, em tudo quanto é estado. Mas não demorou nada pra galera aqui do Brasil entender que você tinha que ter o controle sobre as rádios para poder estourar os seus próprios artistas. Aí começa a influência de diretores de gravadora em contato com diretores de rádio. E esse bem bolado funcionou durante bastante tempo, ainda com uma certa diversidade, porque a gente teve vários ciclos no Brasil, né? A gente teve a época do rock, a gente teve a época do reggae, a gente teve muitos ciclos assim. Mas a hora que chegou o pessoal do sertanejo, meus amigos, aí a brincadeira acabou, porque agora o dinheiro não era mais lucro de venda de CD, que é um dinheiro desse tamanho aqui, ó. Não, era dinheiro do agro. Então o pessoal nas rádios começou a parar de toma aqui não sei quantos mil e começou a falar toma aqui não sei quantos milhões. E foi assim que eles começaram a tomar conta do país quase inteiro, rádio por rádio. Você tem meia dúzia de pessoas no Brasil chutando alto que mandam em todas as rádios, tá? Porque eles compraram tudo. Tem um papo da ex-empresária da Anitta, a Camila, no programa do Clê, né, do Corredor 5 lá, onde ela conta um episódio interessante. Eu pago pra tocar uma música na rádio, eles compram a rádio. Aí eu falo, entendi. Oi, tudo bom? Eu queria pagar pra tocar. O Jabá aí existe ainda? Não precisa cortar isso não. Aí deixa. Existe ainda essa metodologia? Não, porque o sertanejo passou aqui e comprou a rádio na semana anterior e aí aqui não toca música pop. Quanto custa pra botar a música pra tocar e quanto custa pra tirar a música da Anitta? Porque o top 10 era todo sertanejo. Esse é o Jabá 2.0, tirar a concorrência, né? E daí é que começa também a morrer todos os outros estilos no país. Porque se os sertanejos são donos de tudo quanto é rádio, o que você acha que vai tocar no país inteiro, né? É lógico que a rádio, às vezes, assim, quando tem um movimento popular que tá muito forte, a rádio se rende e toca coisas daquele movimento popular porque ela também não quer ficar de fora, né? Então, falando, por exemplo, do funk, do trap, essas coisas aí que acontecem hoje em dia. Mas o pessoal que manda nessas rádios aí é tudo do agro, bicho. É tudo sertanejo, tá? Inclusive, antes dessa galera começar a comprar tudo, teve uns artistas aí que eu conheço, né? Eu não vou citar nomes até porque eu não sei se eles foram os únicos que fizeram isso, provavelmente não,
eles chegaram para um dono de conglomerados de rádios e disseram assim, o seguinte, a gente quer que você seja o nosso sócio no nosso rolê aqui, né? Você vai ficar com X% aí da nossa carreira, você só precisa ajudar a gente a estourar, né? E, bom, essa pessoa era dono de uma porrada de rádio, o que essa pessoa fez? Começou a tocar dia e noite, né, as músicas desses artistas. E aí, olha só, boom, né, sucesso. Eu trabalhei nesse mercado sertanejo aí durante um tempo e eu conheci vários investidores desse rolê que eles têm o seguinte perfil. É gente com muito dinheiro, ao invés de viajar o mundo, conhecer outras culturas, né, fazer essas coisas, não. A pessoa compra uma caminhonete mais cara e gasta com jogo e bebida e putaria. É isso, tá? É gente muito simples de pensamento, mas com muito dinheiro na mão. E aí essa galera normalmente tem essa síndrome do pavão, né? Eles querem se aparecer de alguma forma, né? Eles querem se sentir especiais de alguma forma. Então o que eles fazem? Eles resolvem entrar no mercado artístico. Como? Investindo em dupla sertaneja, por exemplo. Aí esses caras vêm e botam, milhões pra fazer o artista X ou a artista Y bombar, né? E muitas vezes dá errado, o que prova que também não é só o dinheiro que resolve as coisas, tá? Se você não tiver um carisma, um apelo popular, você pode colocar todo o dinheiro do mundo na tua carreira que você não vai dar certo, né? Então eu vi muito acontecer esses investidores perderem milhões. Mas pra ele tá tudo bem, porque ele não tá pensando no retorno dessa grana. Grana ele já tem, ele só tá botando o dinheiro ali pra viver aquela realidade ali, pra poder ir nos festivais com os artistas famosos e ficar no camarim com eles, abrir as asas de pavão dele e se achar importante no meio daquela galera artista ali. Esse pessoal, inclusive, esse pessoal que tá na ponta, assim, tô generalizando agora, eu sei que podem ter exceções, mas a maioria das pessoas que eu conheci que eram ponta, né, ponta de gravadora, ponta que eu digo a cabeça, né, diretor de gravadora, diretor de rádio, dono de conglomerado logístico que faz shows e etc. Essa galera não tá lá pelo dinheiro, eles estão lá pelo jogo, eles gostam do jogo, eles gostam da sensação de poder na mão. Eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais poder, eu sou fodão. É esse tipo de gente que eu tô falando, gente arrombada, tá? Essa galera, pra se manter em evidência, o que eles fazem? Eles vão pro sucesso popular. Então, o povo tá gostando, dá mais pra eles. Se a música é um pouquinho mais difícil, exige um pouquinho mais de pensamento pra entender, não vamos tocar isso. Eu quero que a pessoa escute a música e no segundo refrão já esteja cantando junto. Que eu preciso que a minha rádio seja número 1. E esse refrão facinho vai vender mais cerveja no show também, que eu tô produzindo, diga-se de passagem, né? Então o que isso faz? Isso faz com que a música que está sendo produzida para entrar nesses conglomerados seja cada vez mais fácil de ser absorvida pelo pessoal, cada vez mais simplória. Entra numa metáfora que eu já usei antes, que é a do fast food, né? É gostoso o fast food. Eu mesmo adoro, de vez em quando eu me abraço com um Hopper e sou feliz. Mas não dá para viver só daquilo ali, porque senão você fica doente, você fica com deficiência de nutrientes no teu corpo. E é isso que acontece com a massa quando tá escutando música nos últimos tempos. Ela só escuta aquele negócio. Tá ligado? O pessoal só escuta essa desgraça aí. Então, no que diz respeito à nutrição cultural, o povo tá doente. Então qual que é a solução? Eu não sei qual que é a solução, até porque tem um negócio que muita gente se esquece às vezes, que é o quão recente é isso tudo, né? O mercado da música, como a gente conhece, ele existe há 2 gerações, bem dizer. Não é um negócio super estabelecido, com as regras super estabelecidas. Não, a gente tá no começo da parada ainda, né? Agora as coisas vão se acelerar por causa da internet, né? O jeito que a música é consumida nos últimos anos mudou completamente. Por exemplo, tem esse papo aí de quando começou Spotify, não sei o que lá, falou-se muito sobre a democratização da música, né? Porque agora qualquer um pode gravar um disco e botar a música lá. E isso meio que é verdade, porque para fazer a música hoje em dia também tá muito mais barato. Para você montar um estúdio custava uma grana pra você poder gravar alguma coisa. Hoje em dia com um laptop, um microfone e uma plaquinha de som, o pessoal tá gravando disco aí e tá lançando. Aí isso tem, lógico, um fator positivo, né? Porque muita gente talentosa que de repente não conseguiria furar esse ruído e chegar até uma gravadora e lançar o disco, agora pode fazer e pode lançar esse disco. O problema é que a hora que essa pessoa coloca o disco lá na plataforma digital, ela não ganha destaque nenhum, porque quem manda nos destaques dessas plataformas aí são os donos dos velhos conglomerados, que era diretor de rádio não sei o que lá, dono de gravadora
editora não sei quem. É esse pessoal que manda no que dá certo nas plataformas digitais também. Esse papo de todo mundo pode gravar um disco tá fazendo com que o Spotify, por exemplo, receba 100 mil músicas por dia na plataforma. Você consegue imaginar o que é isso? 100 mil uploads todos os dias, músicas novas. Produz-se mais música do que uma pessoa é capaz de ouvir durante a vida inteira, entende? Então, assim, estatisticamente falando, as chances de você fazer sucesso colocando a tua música numa plataforma de streaming, joga na Mega Sena que é muito mais provável que você ganhe ali do que você fazer sucesso numa plataforma de streaming. A não ser que você esteja sob o guarda-chuva de um desses grandes conglomerados. Aí eles vão te dar destaque nessas plataformas digitais aí. Então, entendeu? A democratização da música é uma farsa. Qualidade hoje em dia não é garantia de que você vai ter sucesso, é quase o contrário, tá? Mas aí eu já quero abrir um parênteses aqui e deixar bem claro também que tem muita coisa maravilhosa sendo feita hoje em dia. Eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando. Tem gênio atrás de gênio lançando disco o tempo todo. Eu até vou colocar aqui algumas sugestões aqui pra vocês darem uma olhadinha. Dá um pause nessa tela aqui e vai atrás depois de cada um desses artistas aqui. São só alguns exemplos, é um punhadinho de artistas geniais que estão fazendo música hoje em dia que você pode ter acesso. Mas o lance é que essas pessoas aqui não vão simplesmente pintar na tua playlist, não vão simplesmente aparecer ali no shuffle quando você está escutando música na tua plataforma de streaming. Não, você vai ter que cavar, buscar e procurar muito para achar esse tipo de gente. Então, como que esse pessoal consegue existir? Essa galera que faz boa música, como que eles existem? Eu faço uma outra metáfora aqui com consumo local. Por exemplo, hoje em dia você pode ir no mercado e comprar um pão lá, mas você também pode ir numa padariazinha artesanal que tem na tua cidade e comprar o pão fazendo lá a fermentação natural, que é muito mais saboroso. Mas você sabe que é pouca gente que tá indo ali naquela padaria, é pouca gente que aprecia aquela massa mais azedinha, aquela casca dura da fermentação natural. A maioria do pessoal tá indo no mercado comprar aqueles pão branco que dura 2 semanas fofinho, né? Então veja que o pão italiano de fermentação natural, ele existe. A padaria vende pão o suficiente para se manter, mas ela não consegue competir com aqueles pães industrializados que estão no mercado. É por isso que ela nem sequer está lá no mercado. E é isso que acontece com a boa música hoje em dia. Elas não estão no mercado, porque elas não fazem trato. E quer saber? É até bom que não faça. Vou dar outra alegoria para dizer o porquê que eu acho que é bom que não faça. Tem uma baita de uma fruta gostosa lá no meio da Amazônia. E aí a comunidade local lá adora essa fruta. É bem popular na região. Se você transformar aquilo num sucesso comercial, os produtores do Brasil inteiro vão começar a derrubar a árvore para tentar plantar essa fruta nova, destruindo a diversidade e transformando aquilo ali em monocultura, para plantar mais daquela fruta nova que está fazendo sucesso. Porque tem esse fenômeno, né? Quando alguma coisa começa a fazer sucesso, todo mundo em volta quer copiar aquilo que fez sucesso. É muito difícil você ser original, né? É por isso que tantas músicas se parecem hoje em dia também. De novo, eu trabalhei um tempo nesse mercado aí e o papo que eu mais ouvia de artista e compositor é: vamos fazer uma música igual a 3 pontinhos. E fazia tudo igual, mudava só um pouquinho para não ser um plágio, para não ficar a mesma coisa, mas era a mesma estrutura, a mesma estética sonora, os mesmos tipos de instrumentos sendo usados, o mesmo tipo de voz cantando, o mesmo papo na caneta, sempre uma busca pelo que já existia. Então, querendo ou não, quando uma coisa faz sucesso, ela contribui um pouco para a falta de diversidade. Parece paradoxal, né? Mas é o que acontece. A gente está vivendo uma monocultura na cultura. Se você for artista, for músico aí do outro lado, tenta não fazer a música que todo mundo está fazendo. Faz a música que toca você. Se você faz o negócio, se você acha legal, se você gosta daquilo, insiste naquilo. Porque quando uma pessoa é verdadeira fazendo arte, fica muito mais fácil para as pessoas sensíveis perceberem que aquilo que está sendo feito tem qualidade. Você não vai andar de jatinho e se tornar uma pessoa multimilionária, mas você vai conseguir existir dentro daquele consumo local que eu estava falando agora há pouco. E não tá bom o suficiente para você isso? Você precisa mesmo estar andando de jatinho, que nem esses arrombados sertanejos fazem? Você precisa mesmo morar na Havan? Entende? Isso é gente pinel, não é artista. É celebridade. E o povo ama celebridade, né? Mas não são artistas, tá bom? Os artistas de verdade estão vivendo boleto atrás de boleto, fazendo música boa para pessoas que têm bom gosto. É isso. Não tenta se adaptar ao que o mercado pede, que o mercado não pede nada, né? O mercado impõe.
se você durou até esse final de vídeo aqui, obrigado, né? O que eu vou falar? Se você não é inscrito, se inscreve, dá o like, faz aqueles negócios tudo lá. Essa é a forma de você sinalizar pro YouTube que outras pessoas podem gostar do que eu tô fazendo aqui também. Então, obrigado a todos vocês que estão aí. Eu não vou esquecer de cada um de vocês que estão comigo desde o começo aqui. Tô só começando, vem comigo. E eu tô por aqui toda semana, tá, gente? Então, eu vejo vocês semana que vem no próximo vídeo, tá bom? Tchau!